Fala galera, eu sou o professor Zé Siqueira. Estamos de volta aí com o nosso curso de circunferência e círculo. E agora tratando da nossa parte 2, vamos lá? Bom, na primeira parte nós vimos a propriedade aqui envolvendo reta tangente, tá bom? Uma reta tangente é sempre perpendicular ao raio, tá? Reta T e o raio, tá bom? Um ponto exterior saem duas tangentes de mesmo tamanho, a gente viu isso, né? Acabamos vendo até o porquê, que é porque os triângulos são congruentes, beleza? E a terceira propriedade aqui é envolvendo a reta tangente, tá? Desculpa, envolvendo a reta secante, que vai dizer o seguinte, ó, se eu tenho aqui uma reta secante, tá? Uma reta secante aqui, uma reta secante no ponto A e no ponto B, ou seja, eu vou pegar só a corda, a propriedade diz o seguinte, ó, que o meu raio, ó, tá? Ele determina um segmento aqui, ó, que é perpendicular e divide a reta aqui ao meio. Isso aqui se prova também, tá, gente? Claro e evidente, tá bom? Pela ideia de ser um triângulo isósceles aqui, né? Esse cara, ó, igual a esse cara, porque é o raio, tá? E aí a gente acaba também provando, ó, que aqui tem uma mediatriz, enfim, a gente já sabe de algumas coisas. O que eu quero dizer para vocês é que se eu tenho uma corda e um segmento aqui, ó, que é o raio, teoricamente, esse raio ele é perpendicular a essa corda, tá? A reta secante, dividindo ela ao meio, beleza? Bom, tratando já de circunferência, agora a gente vai tratar dos ângulos na circunferência, tá? Ou ângulos no círculo, como você queira. Primeiro de tudo é o ângulo central, tá bom, gente? E aí, o que é um ângulo central? A gente conversa, né? Como o nome já diz, o vértice está no centro. Ou seja, o vértice do ângulo está no centro, tá bom? Agora, se liga aqui, galera, olha só. Presta atenção no que eu vou te falar. Ele é formado por dois raios sempre, tá bom, gente? Então, aqui é o meu raio, ó, e o meu raio. Então, tá no centro, obviamente, formado pelo raio. Se eu quiser calcular esse ângulozinho alfa, ó, é igual a esse arco aqui, tá bom? Ou seja, ele enxerga esse arco AB, ele é igual ao arco, tá bom? Então, ó, alfa é igual ao arco AB. Beleza? Alfa enxerga esse arco. Então, se esse arco medir, tipo, 30, alfa vale 30. Se esse arco medir 150, alfa vale 150. Se o alfa medir 120, esse arco mede 120. A medida sempre é a mesma, tá bom? Show de bola. Agora a gente vai falar do ângulo inscrito. O que é um ângulo inscrito? Ó, o vértice do ângulo está apoiado na circunferência, tá bom? Então, ó, o vértice do ângulo está apoiado sobre, tá? A circunferência. E aí, o que é importante, galera, a gente saber aqui, né, sobre essa questão do ângulo inscrito, ó. Eu tenho essa maneira dele ser inscrito por duas cordas, tá? Duas cordas que se interceptam aqui, formando ele, ou simplesmente eu tenho uma reta tangente, tá bom? Uma reta secante e elas vão formar, ó, um ângulo aqui, beleza? Então tem duas formas dele ser inscrito. As duas formas, galera, vai dizer para mim que o ângulo inscrito, ele é a metade do arco que ele compreende. Como assim, Isaías? Metade do arco que ele compreende é. Repare que o ângulo alfa, ele está olhando para esse arco AB. Então, ele é metade de AB. Então, se AB medir 30, ele mede 15. Se AB medir 50, ele mede 25. E você repara, ó, que ele, nesse caso aqui da reta tangente da reta secante, ele está interceptando um arco, ou seja, ele é metade desse arco que ele intercepta, tá bom? Então, se esse arco aqui medir tipo 90, ele vai medir 45, tá? Então, essa é a ideia. Valeu?
E agora a gente vai falar do ângulo excêntrico interno. Quem é esse cara excêntrico interno? Isso quer dizer, ó, que ele está fora do centro, tá bom? Então ele é formado aqui, ó. E aí, como é que a gente calcula esse ângulo, galera? Eu gosto de pensar assim, ó. O alfa tá olhando quem? O alfa tá olhando o arco, ó, AB, tá? O alfa tá olhando o arco AB. E aqui também eu tenho alfa, tá? Ou seja, o alfa também está olhando o arco CD, que é oposto pelo vértice, né? Então, eu pego esses arcos que ele está olhando, né? Que ele está enxergando, que ele está compreendendo. No caso, é o AB e o CD. Beleza? Somo e divido por 2, porque ele está enxergando dois arcos. E é assim que eu gosto de mostrar, tá bom? Lembrando que a gente vai tratar, gente, dessas questões nas aulas ao vivo, tá? Para te mostrar aí como é que funciona. Agora a gente vai falar do ângulo excêntrico exterior, ou seja, ele é formado fora do centro, tá bom? Mais do lado de fora. Então, excêntrico, ó, fora do centro, exterior, do lado de fora. Repara que aqui eu coloquei 3 circunferências, porque aqui a gente tem 3 casos, tá? O primeiro caso é do ângulo formado por 2 retas, ó, secantes, tá bom? Como é que eu faço isso, professor? Mesma ideia, ó. Ele enxerga o arco AB, ele enxerga o arco CD. Então, AB. Só que é exterior. Exterior eu tiro. Menos o outro arco que ele enxerga. Dividido por 2, porque ele enxerga 2 arcos, tá bom? Então, o arco maior menos o arco menor, dividido por 2. Beleza? Show? E o próximo caso aqui, ó. O próximo caso, ele é formado por uma reta secante, que intercepta a circunferência em 2 pontos, e uma reta tangente, que intercepta em um ponto só. Repara que o ângulo alfa, ele está olhando quem? De novo, ele olha o arco AC. Como é exterior, eu tiro. E ele olha o arco BC, tá bom? AC menos BC sobre 2. Perfeito, gente? Tranquilinho? Show, né? E agora, nesse terceiro caso aqui. Nesse terceiro caso, o ângulo alfa é formado por 2 retas tangentes. Aí você fala, aí, professor, ele enxerga 2 arcos? Enxerga. E é o arco determinados pelos mesmos pontos, ó. Ele enxerga o AB grande, ó. Ele enxerga o AB grande, tá? E ele enxerga o AB pequeno. Então, esse meu ângulo alfa, ele é expresso assim, ó. O arco AB maior menos o arco AB menor, mesma coisa, dividido por 2. Então, o raciocínio é sempre o mesmo, tá? Independente aqui, ó, de quem vai ser a posição do ângulo. É sempre o maior menos o menor, o maior menos o menor, o maior menos o menor, dividido por 2, tá? Beleza? Então, fechamos essa parte de ângulo e circunferência. E vamos ver qual é a consequência disso, né? Qual é a facilidade aí pra gente? 2 ângulos internos determinam o mesmo arco, que determinam o mesmo arco são iguais. Como assim, Isaías? Aqui eu tenho o seguinte, ó. Ó, repara comigo, ó. 2 ângulos internos, tá? Ó, o raciocínio aqui é mais ou menos esse, ó. Dois ângulos internos que determinam o mesmo arco, eles são iguais. É porque, reparem só, se eu chamo esse arco de alfa e esse arco de beta, olha só. Lá pela ideia de ângulo inscrito, ó, o vértice do ângulo está apoiado na circunferência, né? E ele é metade do arco que ele enxerga. Então, ó, olha só para o alfa. O alfa está enxergando esse arco aqui, né? Então, o alfa é a metade desse arco. Então, se eu chamar esse arco de AB, o meu alfa é a metade de AB, tá bom? Em contrapartida, o beta também está enxergando esse arco AB.
Beleza? Logo, alfa é igual a beta, tá? Ou seja, eles enxergam o mesmo arco, tá? Então é isso que ele quer estar dizendo. Dois ângulos certos que terminam no mesmo arco são iguais. Isso tem a ver um pouco com a ideia de arco capaz, o arco de ser capaz de enxergar, mais de um ângulo, tá? Como é que funciona isso? Aqui eu tenho um segmento AB, tá bom? Arco capaz é um lugar geométrico, tá? É um lugar geométrico de todos os ângulos formados pelo segmento AB enxergam o mesmo arco, tá bom? Como assim, ó? Eu pego o AB, ó, a partir do AB, ó, e aí eu formo alguns ângulos a partir do AB, ó. Eu formo alguns ângulos a partir do AB. Beleza? O arco capaz seria teoricamente não, né? Na verdade, esse arco aqui, né? Na verdade, a gente até complementa para baixo, tá bom? Mas tem a ver com esse segmento aqui, tá, gente? Tem a ver com esse segmento aqui. O que eu tô dizendo é que, pela mesma razão de cima, ó, ele enxerga esse arco, então aqui é alfa, ele enxerga esse arco, então aqui é alfa, e ele enxerga esse mesmo arco, então aqui também é alfa. Beleza? Ou seja, qualquer ângulo formado com extremos em A e B tem o mesmo valor, tá? É a ideia do arco capaz, beleza? Show de bola. Agora vamos lá, hein? Não vou provar, tá? Mas vai facilitar muito a sua vida. Raio da circunferência inscrita num triângulo retângulo. Como é que eu calculo esse raio, professor? Fórmula básica, hein? Esse A é a nossa hipotenusa, né? Por que, Isaías? Porque repara que o lado A está oposto a um ângulo de 90, né? O A, ó, está oposto a um ângulo de 90. E B e C são os nossos catetos, tá? Como é que eu faço para calcular esse raio, professor? Bom, a gente vai pegar e vai somar C mais B, ou seja, os catetos, vai tirar a hipotenusa e vai dividir por 2, tá bom? Então esse aí é o meu raciocínio. Não vou provar mais uma vez, tá, gente? Eu venho bater nessa tecla aqui, tá? Porque senão a gente não vai conseguir fechar aí a aula de um modo sucinto, né? Objetivo, tá bom? Bom, a ideia é que se eu ligar para cá e se eu ligar para cá, né? Porque o meu desenho tá um pouco esquisito, a gente vai formar um quadrado aqui, tá? E aí a gente vai para aquelas propriedades, ó. Esse pedaço é igual a esse, porque saem do mesmo ponto tangente. Esse pedacinho é igual a este pedacinho, porque sai do mesmo ponto tangente, ó. Ó, do mesmo ponto exterior até o ponto de tangência, até o ponto de tangência são iguais. Mesmo ponto exterior até o ponto de tangência são iguais, até o ponto de tangência são iguais, valeu? Essa ideia aqui, ó, lá da nossa primeira aula, tá bom? Ó, aqui. Isso aqui, né? Ponto exterior ao ponto de tangência, ponto exterior ao ponto de tangência, termina no mesmo segmento. Beleza, gente? Tranquilo? E agora a gente vai falar aqui, ó, do quadrilátero inscrito. Qual é a ideia para um quadrilátero ser inscrito, professor? A soma dos ângulos opostos é igual a 180 graus. O que eu quero dizer aqui, ó, é que alfa e beta, se alfa mais beta for igual a 180, esse quadrilátero ele é inscrito. O que significa ele ser inscrito, Isaías? Tem alguma coisa nova nisso? Não. Significa dizer que todos os ângulos dele são inscritos, ou seja, os pontos, olha, do quadrilátero, o quadrilátero está dentro, né, obviamente, por causa da ideia de interior, mas ele está inscrito. O que seria inscrito, tá? Ó, tocando aqui, ó, na circunferência, beleza? Então esse aí é o nosso maior raciocínio. É claro e evidente que se aqui for alfa, aqui é 2 alfa, né? Esse arco é 2 alfa, tá bom? Porque o arco é o dobro do ângulo, o ângulo é a metade dele. Se aqui é beta, ó, isso tudo aqui, ó, é 2 beta. E aí,
Como isso aqui tem que formar a circunferência, ó, 2α mais 2β é igual a 360. Divide todo mundo por 2, que a gente chega à conclusão porque que os ângulos opostos têm que ser, ó, suplementares, tá bom, galera? Perfeito? Então, ó, vamos para os nossos últimos casos, tá? Que é do quadrilátero inscrito. Quadrilátero inscrito também é conhecido, esse aqui, como teorema de Pitot. Beleza? Pitot. O que diz o teorema de Pitot, Isaías? Vai dizer o seguinte, para um quadrilátero ser inscrito, ou seja, para ele tocar, né, galera, aqui, ó, os lados dele serem tangentes à circunferência, a soma dos lados opostos tem que ser iguais. Como é isso, professor? AB mais o lado CD tem que ser igual a AD mais BC. Entendi, ó. Então, esse lado mais este lado tem que ser igual, Isaías, a este lado mais este lado, né? Exato. Tá bom? Beleza? Então, se a soma desses caras dá tipo 10, esses aqui também tem que dar 10. Se isso acontece, a gente fala que o teorema de Pitot é verdadeiro, tá? Ou seja, o quadrilátero ele é circunscrito. Se ele está circunscrito é porque ele está fora. E os lados encostam, ó, na circunferência. Tá bom? Se ele é inscrito, se ele é inscrito, significa dizer que, olha a diferença, tá? Diferença bem gritante aqui, ó, para vocês, ó, vou fazer um negócio aqui bonitinho, ó, aqui. A diferença dos quadriláteros, ó, o circunscrito e o inscrito, ó. Inscrito toca dentro, tá? Circunscrito toca fora, beleza? Show? Então, para quem quiser tirar um print lá, tá, galera? Dessa página, lá da aula que eu falei agora há pouco, tá? Show de bola. Partimos para cá. Comprimento da circunferência. O que é isso? Também é conhecido, galera, como perímetro, tá? Ou seja, como é que é isso, Isaías? É eu saber esse tamanho aqui, né, galera? Eu saber esse tamanho todo aqui, tá? Bom, primeiro eu vou precisar de um raio, tá bom? Calcular esse comprimento aqui é só a gente fazer 2 vezes π vezes o R. Só você lembrar de catiupiri. Catiupiri. Que lindo, Isaías. Quem é esse cara, professor? Esse cara, ele é chamado de π. Tá bom, gente? Esse cara é chamado de π, que é uma letra grega, que vale aproximadamente 3,14, tá? Claro e evidente que você não precisa, né, ficar pensando, eu vou substituir ele sempre, Isaías? Não, nem necessariamente, tá? Não tão sempre assim. Mas depende do problema. Se o problema pedir para substituir, você substitui. Se o problema não pedir, você deixa lá, tá? Agora, se eu quisesse isso aqui, Isaías, por exemplo, ó, o tamanho de um arco AB, ó, como é que eu faço? Para eu ter um arco AB, eu tenho um ângulo aqui central, que é o alfa, né? Esse arco AB aqui, ele é calculado assim, ó. Alfa vezes raio sobre 180, tá bom? Então, eu pego o ângulo, multiplico pelo raio, divido por 180. Beleza, gente? Tranquilo? Então, falei para vocês aí de comprimento da circunferência e comprimento na circunferência, que seria esse arco aqui. Beleza? Agora, por último, não menos importante,
a gente vai falar do teorema das cordas na circunferência, tá bom? Primeiro teorema é quando a gente tem, ó, um ponto interior, tá? Ponto interior, ó. Aqui eu tenho A, B, C, D em um ponto P, tá bom? Interior. E aí ele determina tamanhos, né, sobre essas cordas. Ele determina o segmento PA, PB. Então, ó, PA vezes PB é igual ao PC vezes PD. Ou seja, esse pontinho vezes esse pontinho é igual a esse tracinho vezes esse tracinho, tá bom? Beleza? Isso aqui a gente também chama de potência de ponto, né? Potência, a linda, famosa potência de ponto. Ou ainda relação métrica na circunferência, tá? O que importa é tomar cuidado, tá? Porque o produto dos segmentos é que estão na mesma corda. Então, ó, PAPB está na mesma corda que a corda AB. Entendi, Isaías. Cuidado porque a questão podia mudar a letra, né? Tipo, botar aqui, B aqui e você fazer esse vezes esse. Não é. É o segmento de uma corda vezes a outra parte dele. Tá bom? Tem que estar na mesma corda. É isso aí que eu queria que eu preciso, né, te mostrar. Aí, galera, a gente agora vai falar do ponto exterior, tá bom? Então, repara comigo, ó. Eu vou ter aqui um ponto exterior, tá? Com duas retas secantes, tá bom, galera? Que é o ponto P, que determina o segmento A e determina o segmento B, tá bom? Aqui, ó, é o ponto C e o ponto D, tá? Preste atenção como é que fica. A ideia fica a mesma, tá bom? Produto dos segmentos determinado pela mesma corda, ó. Eu vou pegar PA e vou pegar a corda toda PB, tá bom? Então, ó, PA vezes PB, tá? Igual. A mesma ideia, ó. Eu pego pedacinho vezes pedação. Detalhe, gente, esses segmentos precisam estar sobre a mesma corda, tá bom? Tranquilo? Não pode tá tipo assim, eu fiz assim, Isaías, aqui tá A, aqui tá o C. Aí eu faço, e aqui tá o B. Digamos que fosse assim, ó, C e B aqui. Aí eu faço PA, PB. Não, PA vezes a corda completa. Tá bom? Beleza? Show de bola. E o último caso aqui, ó, da potência de ponto, das relações métricas, é quando eu tenho uma tangente e uma, ó, secante, tá? Beleza? E aí eu tenho aqui, ó, um ponto T, né, que é o ponto de tangência, que eu já ensinei isso. E aqui o ponto, ó, A, B, tá bom? E aí o raciocínio aqui é o mesmo, né? PT ao quadrado, que é o segmento tangente ao quadrado, é igual a PA vezes PB, tá certo? Então é isso, galera. Muito obrigado pela companhia de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, sabem onde me procurar, beleza? Nos vemos na próxima. Um forte abraço e até lá. Valeu!